Boa noite, alunos. Vamos iniciar mais uma aula de projetos de sistemas para web, mais uma aula de bastante conteúdo teórico, para a gente aprender um pouquinho mais sobre o ciclo de desenvolvimento de software. Para quem não lembra, meu nome é Ricardo Machado e comigo mais uma vez aqui na aula o professor Rafael. Boa noite, professor. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite a todos os alunos. Estamos aqui mais uma vez para tentar transmitir informações necessárias e suficientes para vocês desenvolverem sistemas. É isso aí. Então, pessoal, quero frisar que vocês têm que estar sempre revisando, principalmente a disciplina de orientação a objeto, né? Eu venho falando todas as aulas, todo início de aula, eu peço que revisem essa disciplina, que ela é fundamental, tá, para o decorrer de toda a nossa aula de projeto web. Vamos para a lousa para a gente iniciar um conteúdo hoje. Então está aqui um cronograma da nossa disciplina. Hoje é a nossa terceira aula, metodologia de desenvolvimento para web. O que nós vamos ver aqui nessa aula de metodologia? Nós vamos ver análise estruturada, vamos conversar um pouco aí sobre análise orientada a objeto e conversar um pouquinho sobre metodologias de desenvolvimento ágil. Tá? Hoje a metodologia de desenvolvimento ágil, ela está bem em foco no mercado, então vale a pena se especializar com esse conteúdo aqui, pessoal. Para a gente iniciar a aula de hoje, a gente precisa primeiro entender qual a diferença entre método e metodologia. Então, o que é isso, pessoal? Métodos são os passos, um fluxo e uma rotina a ser adotada para resolver um processo. Então, pessoal, tudo que você determina durante, não só no desenvolvimento, né, durante a sua vida, durante o seu dia a dia, passo 1, passo 2, uma rotina, tudo que você segue um determinado fluxo, isso pode ser considerado um método. É um método que você adota para resolver um problema, passos simples como escovar um dente, tudo isso existe métodos. Então, todos esses passos é o que a gente determina de métodos. E principalmente dentro da área de análise, dentro do desenvolvimento de software, a gente aplica muito isso para seguir algumas recomendações internacionais, umas recomendações abrangentes, para que a gente consiga ter uma qualidade de software. Voltando para a lousa. Duas grandes autoras aqui, Lacados e Marconi, definem método. É um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que com maior segurança e economia permite alcançar o objetivo. Então, a definição delas é clara, ou seja, com maior objetividade e clareza para que você consiga atingir um determinado objetivo. Essa é a definição, é um livro muito interessante dessas duas autoras, que é Metodologia de Ensino. Então tem um livro bastante interessante. Se vocês quiserem dar uma pesquisada hoje no Google, tem vários PDFs gratuitos dessas duas autoras para vocês estarem lendo um pouco mais sobre metodologia. E o que é a metodologia? É o caminho para o pensamento, ou seja, ela é composta por um conjunto de métodos e ela é aplicada a estudos científicos. Então vejam só, o conjunto de rotinas, o conjunto de passos, isso é uma metodologia. Por que existe a metodologia? Com esses passos, a gente consegue definir quais são os passos mais eficientes, mais eficazes para você determinar um objetivo. E em cima disso pode-se elaborar um estudo para dar recomendações. Então isso é uma metodologia. Grosso modo, a metodologia é você definir passos, rotinas para se atingir um objetivo de forma mais eficiente e eficaz. Certo, pessoal? Com esse conceito, a gente passa a entrar na análise estruturada. Análise estruturada foi um conceito usado na década de 70, mas ainda é muito discutido, foi o início de tudo, tá, pessoal? Análise estruturada baseia-se em diagramas, em desenhos, que representam o fluxo da informação. Então, são desenhos que a gente consegue traçar um fluxo dentro de um determinado sistema, de como a gente vai trabalhar com essa informação. Tá? Que é a informação existente entre o sistema e a interação com elementos externos. Então, pessoal, a análise estruturada, ela consegue definir rotinas. Eu consigo desenhar rotinas de como eu vou trabalhar com essa informação no meu software.
E aí um exemplo bem simples, como que eu vou processar uma venda num carrinho de compra? Isso é uma rotina, eu tenho várias verificações a fazer, o produto existe em estoque, qual que é o valor do frete é gratuito, frete não é, enfim, tem várias rotinas, vários procedimentos, né, que eu tenho que estruturar isso, para eu conseguir desenvolver um software com qualidade, um software que atenda 100% a demanda, que faça isso com eficiência e com eficácia. Então essa é a definição. Voltando para o slide, é o primeiro método definido, primeira forma de análise criada em desenvolvimento de softwares. Apesar de ser a primeira, ainda é muito discutido. Quais são os elementos da análise estruturadas? Voltando a falar aí do diagrama de fluxo de dados, eu já tinha comentado isso em algumas aulas passadas e nós vamos ver agora um exemplo um pouco mais prático. Fornece informações de como os dados são transformados. Então eu consigo desenhar como que essas informações, como que esse dado vai transitar no meu sistema durante todo o processo. Então quais são os elementos básicos aí? Entidade externa, que é representada sempre por um retângulo. Fluxo de dados, representado sempre por uma seta. E processo, representado sempre por um círculo. E o processo aqui, pessoal, é a parte que a gente sempre tem que ter um entendimento bem claro, que é justamente o que a gente vai fazer com a informação que está sendo colocada no nosso sistema. E depósito de dados, que é representada sempre por um retângulo dividido, ou alguns autores fazem até a representação de 2 traços apenas, colocando aqui dentro o nome do repositório, certo? Eu tenho 2 representações, a maioria das vezes a gente utiliza como está aqui nesse exemplo que eu coloquei no slide. Então eu tenho uma entidade, certo? Representada por um quadrado, o fluxo de dados, representado pela minha seta, e aqui é sempre o que vai determinar o início de todo o fluxo, tá, pessoal? Então, por isso que sempre tem que ter a setinha para quem, a primeiro momento, olhar essa imagem, esses desenhos, consigam identificar o início e o fim. O processo, o que eu vou fazer com essa informação, e aqui nesse exemplo de processo eu poderia colocar verificação de estoque, se o produto tem ou não. Então veja uma nova seta determinando para onde está seguindo esse meu desenho. E o repositório de dados. Como eu falei, eu tenho várias representações. Eu tenho uma representação que eu posso estar definindo quantas vezes esse repositório está aparecendo dentro de um retângulo e escrevendo o nome do meu repositório de dados. Alguns autores, como eu disse, fazem apenas 2 traços e escrevem aqui dentro. Certo? Então são 2 formas de representação, pessoal. Diagrama de fluxo de dados é um método, como eu falei aí, da análise estruturada, que foi usado na década de 70, mas ainda é muito funcional. E é uma forma muito simples hoje de resolver e de criar determinadas rotinas, até para apresentar futuramente para os seus clientes. Você chegar e apresentar um fluxo de dados desse para o cliente, ele vai fazer uma analogia rápida com fluxograma, e a maioria hoje dos gestores, né, quem trabalha com administração, quem tem poder de decisão na empresa hoje, conhece fluxograma, ele vai fazer uma comparação lógica e vai conseguir entender o que você está falando. Por isso que o DFD ainda hoje é muito forte. Tem muita gente que ainda faz análise somente com análise estruturada, somente baseado em DFD. Então, é uma forma bem interessante de se trabalhar. Voltando para a lousa, para a gente continuar aqui com alguns exemplos. Ainda o exemplo da análise estruturada, um exemplo um pouquinho mais complexo. Vamos iniciar aqui. Eu tenho um agente externo, pode ser lá o meu cliente, está aqui ele definido, onde ele vai fazer o pedido. Então, vejam aqui a definição do meu fluxo de dados. Eu vou registrar esse pedido. Então, vejam só um processo que está sendo executado aqui. Para eu registrar esse pedido, eu preciso capturar dentro de um repositório. Então vejam esse repositório aqui como uma base de dados. Pode ser aí um banco, né, um banco de dados, pode ser um arquivo TXT, não é muito usual, mas pode ser um arquivo XML, né, um arquivo que o professor Alan comentou na aula dele, pode ser uma estrutura em JSON, o professor Alan também comentou na aula, na disciplina de programação avançada. Então pode ser várias formas de armazenar esses dados. Capturo quem é esse cliente, para eu saber aí o endereço dele, o nome. Armazeno qual é o produto que ele quer, ou seja, faço a composição do pedido dele e depois retorno o comprovante. Então, a grosso modo, nós acabamos de entender um fluxo
baseado num DFD de conceito de análise estruturada. Certo, pessoal? Então, isso daqui seria um exemplo de uma realização de um pedido, que você pode estar utilizando aí no e-commerce, pode estar utilizando num PDV de venda simples, enfim, várias formas de você estar definindo, vários exemplos de você estar definindo também uma realização de pedidos. Voltando para a lousa. Outro tipo de elemento, dicionário de dados. Ele mostra uma lista organizada com todas as informações importantes para o sistema. Então, o que eu faço aqui? Eu consigo definir quais são os símbolos utilizados. Igual para eu definir alguma composição. O mais para eu definir alguma junção. O parênteses para eu definir informações opcionais. As chaves para eu definir iteração ou repetição de dados. O colchete para selecionar uma das variáveis alternativas, uma das várias alternativas. Então, se eu tiver aí três formas de fechar o pedido, formas de pagamento, pode ser através de uma forma de pagamento através de dinheiro, pagamento através de cartão de crédito, pagamento através de boleto bancário. Então, se eu tenho várias alternativas e no meu fluxo, no meu dicionário de dados, eu consigo definir através do colchete quais são essas possibilidades, né, e através da documentação mostrar isso de forma rápida. Continuando aqui nos símbolos. O pipe, que é esse traçozinho que separa as alternativas. Então, se eu tiver aí todas essas três alternativas que eu citei aí, dinheiro, cartão de crédito e boleto bancário, eu tenho que colocar dentro de colchetes e separar elas através de um pipe, certo? Então, boto aqui a informação, divido o pipe, outra informação e fecho o colchete. Deixa eu conseguir ver aqui o símbolo que eu acabei passando por cima e não vi. Os dois asteriscos, que é para comentário, e o arroba para identificar alguma palavra-chave no meu depósito de dados. Então, esses são os símbolos usados para dicionário de dados. E esse tipo de documentação dicionário de dados, ele é um tipo de documentação mais interna, um tipo de documentação onde você faz de desenvolvedor para desenvolvedor. Né? Não tem necessidade de você estar apresentando um dicionário de dados para o cliente. Aí já é muita informação. Mas, para posteriormente, dentro do seu projeto, você conseguir se localizar de como estão as informações armazenadas no seu sistema, o dicionário de dados é muito importante. Principalmente dentro de um setor de desenvolvimento, de um departamento de desenvolvimento de software, onde a gente tem uma rotina considerável, né? Sai programadores, entram novos programadores, e esses novos programadores, eles precisam entender todo o fluxo anterior. A gente costuma brincar que dentro de setor de departamento, todo mundo entra engateando. Começa depois a andar. E aí os que já estão andando saem, quando entram novos, eles já vão entrar engateando, por mais experiência que ele tenha, de desenvolvimento, de programação, porque ele não sabe como está a situação dos softwares do departamento. Então ele entra engateando de novo, até conhecer todo o software, toda a rotina, e essa documentação facilita bastante isso. É muito importante fazer essa documentação, é muito importante que vocês pratiquem e entendam esse tipo de documentação, para amanhã ou depois, quando vocês virem a trabalhar num departamento de desenvolvimento de software, ou gerenciar um departamento de desenvolvimento de software, vocês consigam padronizar e fazer com que essa documentação ajude os seus desenvolvedores. Um exemplo prático disso daqui. Campo, onde eu vou definir o elemento, posso colocar como um número de telefone. A descrição eu coloco aqui o número de telefone da pessoa, qual é a composição dela, aí defino um DDD mais o prefixo, como que vai ser informado o DDD, aí eu coloco lá dígito, que é o código do estado, que é obrigatório. O prefixo, que é os primeiros 4 ou 5 caracteres antes do hífen, né? Que seria, por exemplo, aqui seria o prefixo, aqui o sufixo. E aí vem do sufixo, que são dígitos obrigatórios também, que é o número de identificação. E o dígito. Então eu coloco aí, veja pessoal, quais são os dígitos possíveis. 0, 1, 2, 3. Então vejam a composição que eu monto através desses colchetes. Né? Ou seja, pode ser qualquer um dos números, todos eles estão divididos por pipe, então qualquer um desses números podem compor a minha informação.
Ok, pessoal? Aqui um próximo elemento, diagrama de entidade e relacionamento. Eu comentei já sobre esse diagrama em algumas aulas passadas. Ele é a base da estruturação de dados. Como que a informação vai ficar armazenada? Então é muito importante que vocês pratiquem também identificar as entidades, identificar os atributos. Lembra quando eu falei na aula, foi na primeira aula que eu citei o exemplo professor Ricardo Machado, colocando o Ricardo como uma entidade professor e o nome sendo um atributo dessa entidade. Então vocês têm que estar praticando vários contextos. Hoje vocês conseguem pesquisar na internet e ler vários exemplos muito claros, tá? de prática de identificação de entidades, identificação de atributos. Isso é muito importante, primeiro, para começar a projetar software, e se vocês quiserem também se aprofundar com a administração de banco de dados, é um conceito, um conteúdo muito importante. Hoje, as duas profissões que são melhores remuneradas é administrador de banco de dados e analista de sistema. São as duas profissões que são as melhores remuneradas dentro do mercado. É um conteúdo bem interessante, se vocês quiserem estar pesquisando, se aprofundando, tem bastante coisa. Então, vamos ler aqui o texto. Diagrama responsável por representar como as entidades irão se relacionar, com o objetivo de manter uma integridade da informação. Lembra do exemplo que eu citei? Professor Ricardo Machado, o Ricardo Machado é professor da disciplina Projeto de Sistemas Web. Entidade professor, entidade disciplina, fazendo um relacionamento de cargo-ocupação. Para o quê? Para dar sentido a essa informação. Para que eu consiga relacionar que o Ricardo Machado é o professor da disciplina Projeto de Sistema Web. Então, esse relacionamento é que vai dar sentido à informação, é o que a gente chama de integridade de dados. Se isso for quebrado, vai ficar Ricardo Machado solto, disciplina Projetos de Web solto, eu não consigo criar um conceito, eu não consigo dar sentido a essa informação. Então, essa parte de relacionamento também é muito importante. Se vocês quiserem se aprofundar aí no conceito de banco de dados, tem normas para se estar projetando banco de dados, uma disciplina bastante interessante também. Voltando para a lousa, para finalizar esse conteúdo, na próxima aula, a aula de UML, nós vamos ver como montar um diagrama, quais são os objetos que eu crio, né, como que eu monto o relacionamento entre entidades, como que eu defino essa estruturação. Nós vamos ver tudo isso na aula de UML. Saindo de análise estruturada, passando para análise orientada a objetos. Por isso que eu falei, pessoal, que é muito importante revisar o conceito de orientação a objetos, tá? Orientação a objetos hoje dentro da programação é um conceito base, né? Todas as linguagens modernas trabalham com orientação a objetos. Então, nós estamos saindo definitivamente aí, né, com as novas metodologias e linguagens de programação estruturada. Estamos usando, dá para dizer que já está usando 100% orientação a objeto e futuramente tenho certeza aí, né, professor Rafael, que nós vamos ter banco de dados orientados a objetos. Você tem lido aí essas novidades sobre banco de dados, professor? Sim, eu tenho visto bastante coisa sobre banco, não só banco, diversos outros tipos de aplicações e aplicativos que usam como base a orientação a objeto e principalmente toda essa metodologia, os métodos e as técnicas existentes dentro da análise estruturada e agora vocês vão ver dentro da análise orientada a objeto, elas dão suporte para que vocês não fiquem perdendo tempo programando e depois, durante a programação, vocês vão ver que descobriram erros de engenharia mesmo e depois vocês têm que voltar e começar a corrigir problemas de programação. Então, antes de fazer qualquer tipo de programa, gente, façam os projetos de vocês, coloquem no papel, peguem um papel e um lápis, anotem tudo, façam os rascunhos de vocês, aí vocês vão ver que vai facilitar muito mais a vida depois na hora da programação, né, professor? O que o professor Rafael citou aí é comum. Tá? Você começar a programar, começar a desenvolver um software e descobrir que esqueceu um detalhe, descobrir que esqueceu uma regra, seu cliente trazer uma novidade para você que quer daquele jeito agora. É comum, a gente tenta ao máximo evitar isso para não ter retrabalho.
mas é comum, é a rotina de um departamento de desenvolvimento. A gente está descobrindo essas novas funcionalidades, esses novos requisitos aí que a gente acaba adaptando o que foi planejado, não é isso, professor Rafael? Então, e até mesmo fica muito mais fácil vocês verificarem como que é o fluxo, como que é o funcionamento do próprio sistema. Como o próprio professor Ricardo disse, na análise estruturada, vocês viram que lá ele coloca o passo a passo de um processo. Claro que vocês, além de saberem o passo a passo desse processo, vocês precisam entender o contexto da empresa, quais são os objetivos com que a empresa trabalha, quem são os clientes. Você precisa entender um contexto geral do funcionamento da empresa, porque daí sim você vai saber, agora a gente vai ver aí a análise orientada a objeto, o comportamento do cliente, não somente quais são os dados dele, como que é o comportamento do cliente, como que é o comportamento do funcionário, porque tudo isso depois o sistema precisa herdar para que o sistema ele seja mais fácil de ser utilizado por seus usuários. Até com o tempo, com a experiência, a gente vai conseguindo identificar aquele usuário que vai mudar de ideia ou não. Vamos lá, pessoal, voltar aqui para o conceito. Então, orientação a objetos. É um modelo de análise, né, projeto e programação de sistemas, né, de software, baseado na composição e interação entre diversas unidades de software. Então, veja, unidades aqui são pequenos módulos, tá? Chamados de objetos. Na programação orientada a objetos, implementa-se um conjunto de classes. Então veja um conceito que vocês têm que ter muito definido, tá? Classes, por isso que eu repito, por isso que eu sempre falo, né? Revisem a disciplina orientação a objetos, que definem objetos presentes no sistema de software. Cada classe determina o comportamento definindo nos métodos e estados possíveis de seus objetos, assim como o relacionamento com outros objetos. Então, para a gente clarear um pouquinho aí e relembrar, a minha entidade dentro do banco de dados, ela vem a se tornar uma classe que vai ter atributos e métodos. Então, no exemplo que eu citei passado, professor, eu posso ter vários professores, professor Rafael, professor Ricardo, professor Alan. Todos eles eu preciso cadastrar no meu sistema. Então eu crio uma entidade de professores. Crio a classe na minha programação professores para existir os métodos inserir, alterar, deletar, pesquisar, com os seus atributos, nome, data de nascimento, sexo, documentos, todas as informações de uma pessoa normal. A partir do momento que eu jogo isso em memória para trabalhar diretamente com essa classe, eu torno isso um objeto. E aí eu posso passar a utilizar ele na minha programação. Então, a grosso modo, orientação a objeto é isso. Certo, pessoal? Certo, professor Rafael? Não, tá tudo tranquilo mesmo. Tudo tranquilo? É por aí mesmo. Então, vamos prosseguindo. Viu o professor levantar a mão, mas vamos lá. Conceitos da orientação a objeto. Classe. Representa um conjunto de objetos com características afins. Uma classe define o comportamento desses objetos através de seus métodos. Como eu falei aí, método inserir, método alterar, método deletar. E quais estados é capaz de manter através dos seus atributos. Então, quais são esses estados? É manter atributo nome, atributo CPF, atributo dado de nascimento. Trabalhar com essa informação é manter um estado do meu objeto. O exemplo que eu coloquei aqui, veículo. Dentro do veículo eu tenho lá tração, quantidade de rodas, portas, enfim. Subclasses. Uma nova classe que herda características de sua classe pai, né, da sua classe ancestral. Então eu posso ter aí, definir a classe veículos. Posso ter veículo terrestre, veículo aéreo, veículo aquático, enfim, posso estar criando subclasses baseado numa classe pai. Voltando para a lousa. Objeto é a instância de uma classe. Então, a partir do momento que eu joguei isso em memória para trabalhar com esses métodos e atributos, eu criei um objeto que é capaz de armazenar o estado através de seus atributos. Então, lá no atributo nome, eu joguei a informação Ricardo Machado, já estou trabalhando com o objeto, que vai reagir de acordo com a interação que você faz desse objeto, ou seja, de acordo com as mensagens enviadas, que se relacionam entre eles. Então, nesse exemplo aí eu tenho velocidade,
no veículo eu tenho lá a velocidade dele, posso colocar aí 100 km por hora, quantas rodas ele tem, né? Quantas portas tem, qual é a tração, cilindrada, enfim, todas as informações que eu posso, todos os atributos que eu posso trabalhar de um veículo, informar esses dados de um veículo, eu estou mantendo o estado desse objeto. Então isso é trabalhar hoje na programação com orientação a objetos. Passando o slide. Mais conceitos de orientação a objeto. Atributos são as características deste objeto. Basicamente, a estrutura de dados, tá? Que vai ser representada aí por essa classe. Exemplo que eu coloquei, funcionário, ele tem aí um atributo nome, um atributo endereço, um atributo telefone, um atributo CPF, que é totalmente diferente de um outro objeto carro, que ele tem nome, né? Uns atributos iguais aqui, ele tem marca, ele tem ano, ele tem cor. Um objeto livro, ele tem o autor, ele tem a editora, enfim, tudo que a gente tem aí no mundo real, que nós passamos a trazer para dentro do sistema e trabalhar com essa informação dentro do sistema, pode vir a se tornar um objeto. Então isso é trabalhar com orientação a objetos, é conseguir abstrair esse conceito, abstrair essa informação do mundo real, colocar dentro de sistema e manipular essa informação. E aí a gente precisa ter esse conceito bem definido, tá? Não é fácil, a gente precisa ler, reler, ver exemplos para conseguir clarear isso. Eu, na faculdade, tive muita dificuldade em sair de programação, que era o ASP3, né? Não sei se você lembra, Rafael, programação ASP3, lembra da programação ASP3? Para sair de ASP3 e para vir para a programação .NET, que era totalmente orientada a objetos, eu tive muita dificuldade. Até para eu conseguir absorver esse conhecimento, foi acho que 12 meses estudando e tentando entender o conceito, até realmente sair de ASP3 e conseguir entrar na programação .NET. Então não é um conceito fácil, tem que ler, tem que reler, tem que dar uma pesquisada na internet, enfim, para conseguir clarear isso. Professor Rafael. Então, só queria dar uma contribuição que além de ler e reler, eles precisam praticar. Sim. Né? Então, se por exemplo, você pega todos esses exemplos, vocês pegam uma situação qualquer aí de um fluxo, da criação de uma entidade, né, de desenvolver o relacionamento dessa entidade, e você deve colocar isso no papel. Então, casos de, por exemplo, se vocês pegarem um caso qualquer aí para desenvolver, para começar a fazer alguns simulados, façam os testes, façam os exercícios, porque realmente, quando o mercado de trabalho ele está aí cobrando a gente, né, professor? Aí a gente tem que correr atrás. Então é melhor vocês correrem atrás antes e deixar para quando vocês forem para o mercado de trabalho só colher sucessos disso. E na época que eu estava na faculdade, ainda que eu comecei a praticar, né, que eu já estava desenvolvendo alguns sites, eu fazia isso que o professor Rafael falou. Pegava um sistema, vou desenvolver um sisteminha aqui, e começava a programar para tentar, né, aprender, tentar sair do ASP3, que era totalmente estruturado, para vir para o .NET. Tive muita dificuldade, mas consegui. Então tem que estar praticando, tem que estar lendo, tem que pesquisar bastante. Vamos para a lousa, pessoal. Bom, métodos que definem as habilidades do objeto, que é uma instância da classe. Por exemplo, um cachorro que tem algumas habilidades. Por exemplo, latir seria um método que a gente iria implementar no nosso objeto, certo? Um método, ele pode aí ter várias definições, certo? Outro elemento dentro da orientação ao objeto é a mensagem. O que é a mensagem? É chamada de um objeto para invocar os seus métodos. E o que é invocar um método? Vamos voltar no exemplo um pouco mais claro, que é o exemplo professor que eu citei. Eu tenho a classe, a minha entidade professor, defini as classes com os métodos adicionar, alterar, deletar. Toda vez que eu preciso adicionar um novo professor, eu preciso executar aquele método adicionar. E comumente a gente chama isso, né, dentro da programação de chamar o método, executar o método, invocar o método. Então tem várias palavras aí que podem ser usadas, dependendo do autor que você estiver pesquisando, para executar aquela rotina que seria pegar a informação nome, pegar a informação sexo, pegar a informação data de nascimento e guardar aquilo no banco de dados. Certo, pessoal? Vamos para a lousa, então. Mais conceitos de orientação a objeto. Conceito um pouco mais avançado. Herança ou generalização. É o mecanismo
pela qual uma classe ou subclasse pode estender outra, aproveitando seus comportamentos. Então, se eu tenho dentro da classe professor o método adicionar, eu crio um novo objeto herdando essa classe e vou ter esse mesmo comportamento. E posso aí ter os mesmos atributos e até adicionar novos atributos. Um exemplo de herança, mamífero, que é o exemplo tradicional, tá, pessoal? A maioria dos autores vai citar esse exemplo, por isso que eu coloquei ele aqui, que é uma superclasse humano. Ou seja, humano é um mamífero e a herança aí quando uma subclasse possui mais de uma superclasse. Outro conceito, a associação, é o mecanismo pelo qual o objeto utiliza recursos de outro. Pode se tratar de uma associação simples ou associação apenas em parte. Um exemplo disso, o humano usa um telefone. A tecla 1 é parte de um telefone. Ou seja, o que é a associação? Eu tenho aí dois objetos, né? Um objeto instanciado humano e um outro objeto instanciado telefone e vou associar entre eles. Um vai fazer uso de outro, então isso é uma associação entre objetos. E aí durante o desenvolvimento, durante a programação, durante o projeto de vocês, isso vai estar ocorrendo várias vezes, por isso que a parte de projetar um sistema, seja web ou seja ele para em janela, né, que a gente chama de desktop, ele é muito abstrato, você precisa ter um conhecimento concreto da regra de negócios e conseguir abstrair essa informação e imaginar como vai se comportar esses objetos. Para a lousa, um outro conceito, encapsulamento, que consiste na separação de aspectos internos e externos de um objeto. Esse mecanismo é utilizado amplamente para impedir o acesso direto ao estado. Então, comumente nós falamos, vou encapsular. O que é encapsular? É eu proteger aquele estado do objeto para que quem estiver referenciando, herdando o meu objeto não consiga interferir no estado dele. Certo? Então eu consigo proteger. Um exemplo, instanciei um objeto professor, busquei na base de dados o cadastro do professor Ricardo. Aí veio lá, nome Ricardo Machado, data de nascimento, o CPF. Eu consigo fazer com que objetos externos, acessos externos visualizem a informação, visualizem o estado, mas não alterem. Isso é fazer um encapsulamento. Eu disponibilizo o estado, mas não permito que alteração, que qualquer modificação seja realizada. Mais um conceito, abstração, que é a habilidade de concentrar-se nos aspectos essenciais de um contexto qualquer. Muito importante. Por que isso aqui é muito importante? Eu preciso conseguir imaginar e concentrar o que aquele objeto precisa executar para que eu utilize ele da forma correta, da forma eficiente e eficaz. Então, a abstração é um conceito muito importante e é um conceito que você só vai adquirir praticando. Por mais que você leia, por isso que até o professor Rafael frisou aí bastante na prática, né, professor? Porque é um conceito que você só vai acabar adquirindo com prática, né? Lembra mais ou menos quando o senhor conseguiu ter essa visualização ampla, professor? Eu consegui pôr em prática realmente quando eu peguei meu primeiro projeto. Né? Depois que o cliente começou ali me cutucar, cadê o sistema, e eu tinha que desenvolver. Difícil, né? E ele queria que fosse um sistema que fosse de fácil manutenção, ou seja, não teria como ser mais um sistema procedural, ele teria que ser orientado ao objeto, aí realmente o bicho pegou. É uma prática bem mais difícil. Então tem que estar praticando, pessoal. Faça em casa um exemplo de vocês, chamem o aluno que está do lado, vamos desenvolver em conjunto, vamos praticar em conjunto, um faz um papel de um cliente, outra hora o que estava como analista faz o papel do cliente, enfim, façam essa troca de informação para que cheguem, para que consigam estar sempre praticando. Vamos para a lousa. Polimorfismo. E aí o polimorfismo hoje também é bastante usado dentro da programação orientada a objetos. Porque nós temos 4 conceitos. Eu vou focar no conceito de sobrecarga, que é o conceito mais usual. Vou deixar aqui para vocês depois com o conteúdo darem uma lida, mas o mais importante é vocês entenderem esse conceito aqui, ó. É duas funções ou métodos com
a mesma assinatura, para que se comporte da forma que eu execute essa assinatura. E o que é isso? A partir do momento que eu tenho um método adicionar, eu posso criar assinaturas diferentes. O que é assinatura? É a composição dos parâmetros que eu estou passando no meu método. O que é o parâmetro? É uma informação passada na execução desse método. Tá? Acho que vocês já tiveram aí até lógica de programação, revisem um pouco a lógica de programação para vocês lembrarem um pouco o que é esse parâmetro. Lá tem exemplos bem mais claros, não vou poder citar aqui e exemplificar de forma mais clara, até pelo nosso tempo dentro do conceito. Bom, esse é o conceito mais importante que vocês têm que estar entendendo aqui. Ainda conceito de orientação a objeto, interface, que é um recurso muito utilizado pelo analista. É um contrato entre a classe e o mundo externo. Uma classe ela deve ser implementada de acordo com o que a interface manda, ela está comprometida a fornecer o comportamento publicado pela interface. Ou seja, a interface determina quais comportamentos obrigatórios aquela classe deve ter. E os pacotes, ou também conhecidos e muito mais conhecidos como namespace, tá? São referências para organização lógica de classes. E o que é uma organização lógica? Eu consigo criar dentro da minha estrutura de programação nomes para chegar ao meu objeto. Então eu posso, para ficar um pouco mais fácil, imaginem pastas onde você joga os seus arquivos. Então, no namespace você cria pastas, nomeia aquelas pastas e define os seus acessos lógicos àquelas classes através desse nome que você definiu. Então, é uma estruturação. Metodologia de desenvolvimento ágil. Metodologia, como eu falei, isso daqui hoje está muito alto no mercado, precisa bastante de profissionais que dominem esse conhecimento. Isso tudo iniciou através do Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software. O que é? Descobrindo maneiras melhores de desenvolver um software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através desse trabalho, passamos a valorizar. Então, o que é a valorização do Manifesto Ágil? Indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Software em funcionamento, mais que documentação abrangente. Colaboração com o cliente, mais do que negociação de contratos. Responder a mudanças, mais que seguir um plano. Então, inclusive tem um link aqui, pessoal. Quem quiser estar lendo um pouco mais sobre o Manifesto Ágil, ele busca valorizar muito mais o lado prático, muito mais a conversa e a participação do cliente dentro do desenvolvimento de software. Basicamente, trazer o cliente para dentro do departamento, começar a consultar ele para que ele participe do processo e não diga simplesmente quero isso. E some, só aparece quando o negócio já está pronto, e aí dessa forma a gente descobre vários erros, várias falhas de comunicação que existiram. Então, o Manifesto Ágil traz isso. Vamos ver quais são as metodologias. Primeira metodologia, desenvolvimento guiado por funcionalidades. Nasceu num projeto em Singapura entre 97 e 99, ou seja, bem mais atual, né? Estruturado era da década de 70, então vejam só, bem mais atual esse conceito. A partir do método Code, uma metodologia completa para análise, desenho e programação orientada a objetos. Ela foi desenvolvida por Peter Code nas décadas de 80 e 90. A técnica de gerenciamento interativo incrementa e enxuga, né, os projetos utilizados, que enxugou, na verdade, os projetos utilizados por esses gerentes. Tá? Então, o lema é resultados frequentes, tangíveis e funcionais. Isso daqui é um lema muito interessante, porque a partir do momento que você consegue projetar algo funcional, algo que você mostra para o seu cliente funcionando, você já tem o ânimo do cliente, você já tem aí mais facilidade de continuar o projeto. Voltando para a lousa. Ela é descrita por 5 processos. Desenvolver um modelo abrangente, né, que pode desenvolver através de requisitos, análise, orientado a objetos e modelagem lógica de dados. Construir uma lista de funcionalidades, que é a decomposição funcional do modelo do domínio. Eu consigo quebrar ele em várias partes, né? Seja em camadas, áreas de negócio, atividades, enfim. Planejar por funcionalidades. Eu consigo fazer uma estimativa da complexidade e dependência
entre essas funcionalidades. Detalhar cada funcionalidade. Já dentro da iteração, o que é a iteração? Que é um ponto bem interessante dentro do desenvolvimento ágil. É eu ter iteração durante meu processo de software. É eu dividir partes do meu desenvolvimento e conseguir dar resultados ao final de cada parte. Então, isso são as iterações. Voltando para a lousa. Construir por funcionalidade. Cada esqueleto de código é preenchido, testado e inspecionado. Tá? Outro método, processo unificado empresarial. Ele originalmente foi concebido para superar algumas carências do HUP, que também é uma metodologia bastante conhecida, tá? Que é desenvolvimento de software não como uma atividade independente, mas integrado ao ciclo de vida do sistema. As fases dentro aqui do processo unificado empresarial, que é o desenvolvimento iterativo, aquilo que eu acabei de explicar, dividir o processo de desenvolvimento em fases gerenciáveis. E esse daqui é o ponto fundamental, fases gerenciáveis. Se eu consigo dividir todo o meu desenvolvimento em pequenas partes, eu consigo acompanhar melhor o processo. Então eu consigo fazer um gerenciamento mais aprofundado, mais perto de cada atividade. Então, essa é uma visão muito boa, por isso que o desenvolvimento ágil está muito em foco no mercado. Ele trouxe... Perdão. Ele trouxe um gerenciamento de software bem interessante, o que era antigamente, né, era muito difícil a gente conseguir visualizar e conseguir acompanhar esse desenvolvimento. Ele tornou isso um pouco mais simples e mais fácil. E aí a fase de gerenciamento de requisito, arquitetura, modelagem, todas, várias fases, mas basicamente todos os conceitos que nós vimos na primeira aula. E aí hoje, a metodologia da moda, né? Pode-se falar assim, né, professor Rafael? O Scrum é um processo de desenvolvimento iterativo e incremental para gerenciamento de projeto e software de forma ágil. O Scrum possui foco no gerenciamento de projeto, né? E ele não só é usado em desenvolvimento de software, várias áreas usam hoje o Scrum. Principais características: clientes se tornam parte da equipe de desenvolvimento, que eu acabei de citar. Entregas frequentes e intermediárias das funcionalidades 100% desenvolvidas, que eu acabei de citar, que você consegue ter o seu cliente mais satisfeito. Planos frequentes de mitigação de risco. Então, a partir do momento que você tem pequenas partes, em prazo de entregas curtos, você consegue resolver problemas mais rapidamente. E discussões diárias sobre como está o andamento. Como que funcionam essas discussões diárias? A partir do momento que você tem uma reunião, você discute o que eu fiz desde ontem, o que está planejado para fazer amanhã, e existe algo me impedindo para atingir a meta, certo? Isso são algumas das tarefas nas reuniões frequentes dentro do Scrum. Dentro do Scrum nós temos um outro conceito chamado Sprint. O que é uma Sprint? É uma unidade básica de desenvolvimento, onde a gente consegue determinar um prazo e dentro desse prazo criar os pequenos desenvolvimentos iterativos. Cada sprint é precedida por uma reunião de planejamento. A equipe senta e faz o sprint planning, certo? Durante cada sprint, a equipe cria um incremento ou produto potencialmente empregável e que você consiga finalizar esse produto e entregar ele para o cliente ao final do sprint. 100% funcional. Para você, porque o seu cliente consiga ver o andamento do software, consiga visualizar as telas, visualizar os cadastros, visualizar os processos, até para que ele ganhe confiança nesse software. Artefatos do Scrum para isso. O backlog, que é o planejamento da sprint, o Product Backlog, que é uma lista de itens priorizados. Então você consegue definir as prioridades do teu sistema. O Sprint Backlog, que é uma lista de itens selecionados pelo Product Backlog, do Product Backlog, para determinar as tarefas. Comumente usado um relatório Burn Down, que é um gráfico com dois eixos, X e Y, que é baseado no início das atividades e o planejamento de finalização delas.
Dentro do Scrum, nós temos algumas reuniões obrigatórias para definir e acompanhar o andamento. Primeiro é o Daily Scrum. Durante a sprint, uma reunião de status do projeto, para que a equipe consiga acompanhar, principalmente a equipe e o cliente consiga acompanhar cada etapa. Durante a reunião, vem aquelas perguntas, né, o que eu fiz desde ontem, o que você está planejando para fazer hoje e se tem algum impedimento para isso. Reunião de planejamento da sprint. A partir do momento que você define o início e o fim da sprint, geralmente de 7 a 30 dias, é feita uma reunião para determinar ela e dividido sempre em duas partes. Parte 1, primeiras 4 horas, onde o Product Owner, que é o nosso cliente, define a priorização de funcionalidades. E a parte 2, que seriam aí uma definição de horas, onde a equipe monta um plano para essa sprint, determinando aí quais são os dias e tempo de finalização. Depois de cada sprint existe a revisão de sprint para ver se realmente conseguiu finalizar e uma retrospectiva da sprint para discutir os problemas. E por último, a metodologia programação extrema é uma metodologia ágil para equipes pequenas e médias que irão desenvolver software com requisitos um pouco mais vagos. Então, dentro da programação extrema, a gente tem uma abrangência geral e começa a programar. A partir do momento que você vai programando as funcionalidades, você vai vendo as necessidades e vai desenvolvendo, dá para se dizer assim, em tempo de execução. É um risco, é uma metodologia um pouco arriscada, mas que a partir do momento que você já está programando, ela flui, ela consegue, vai depender muito da experiência dos programadores, mas ela consegue fluir de forma um pouco mais natural. Certo? Dentre as variáveis de controle em projetos, tem custo, tempo e qualidade, e o escopo, tá? Há um foco explícito no escopo, ou seja, o que a gente está desenvolvendo e programando nesse momento. A XP, né, que é essa metodologia Extreme Programming, ela é conhecida como XP, incentiva o controle da qualidade como variável do projeto. Então, a qualidade dele, ou seja, eu estou programando, eu como programador, garanto que aquela função seja eficaz e eficiente. Então, pessoal, para a gente finalizar aí, atividade de sala, que como é muito conceitual, 6 questões de múltipla escolha para vocês relerem o slide, tentem responder sem estar olhando o slide ao mesmo tempo, não conseguiu, aí vai no slide e faz uma consulta. Então a gente volta daqui a pouquinho, pessoal, para a gente discutir um pouco mais sobre essas atividades. Estamos de volta, pessoal. Vamos acompanhar aqui no chat o professor Rafael, né? Os alunos que enviaram as respostas, discutir um pouquinho, teve algumas perguntas que a gente vai estar debatendo e discutindo um pouquinho sobre elas também. Professor Rafael, o que a gente teve aí no chat hoje? Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui os estudantes Genelson e Odair, lá do Polo de São Francisco, que responderam. Na primeira pergunta, qual foi o primeiro método de análise de software, né? Então, no caso, os estudantes, na primeira pergunta, eles responderam a letra C, que seria análise estruturada. Então, eu informo para vocês que realmente a resposta está corretíssima. Nós temos aqui para a segunda pergunta, quais são os elementos da análise estruturada? Então, o nosso aluno Francisco, do Polo aqui de Porto Velho, ele respondeu a letra D, que seria diagrama de fluxo de dados, dicionário de dados e diagrama de entidade de relacionamento. Também está correta, essa é a resposta correta.
temos aqui a terceira questão, né? Quais os conceitos que fazem parte da análise orientada a objeto? Então, o nosso aluno Francisco, do Polo também de Porto Velho, respondeu a letra E, que seria o encapsulamento. Mas não, Eduardo, Francisco, na verdade, todas as alternativas estão corretas. Quais os conceitos que fazem parte da orientação objeto são classe, objeto, mensagem e encapsulamento. Então, todas as respostas estariam corretas, né, professor? É isso mesmo. Aí eu coloquei, né, eu até tentei confundir um pouquinho, fazer uma pegadinha nessa questão, mas todos os conceitos que estão na resposta fazem parte de orientação objeto. Fazer um esclarecimento, parece que reportaram para a gente aqui no chat que o slide está com um probleminha na abertura, né? No link, ele não está disponível nesse momento. Nós já informamos aqui para a equipe responsável para fazer essa correção. Então, quem amanhã puder estar acessando novamente, baixando o slide, já vai estar, esperamos que já esteja tudo ok. Passamos para a equipe responsável para que já seja feita essa correção e amanhã vocês possam estar baixando o slide e relendo novamente o que foi apresentado. Então, nosso aluno Jailson, lá de Cerejeiras, abraço aí Cerejeiras, na pergunta, qual o conceito de orientação a objeto que facilita a organização lógica no projeto? No caso, o nosso aluno, ele respondeu a letra C, que seria a interface, mas não há interface, são as namespaces. Então, quando você vai organizar um projeto, independente da IDE de desenvolvimento que você vai utilizar, se é o Visual Studio, se é um NetBeans, se é um Eclipse, você organiza numa espécie de pastas, né? Os ambientes onde você você cria os módulos, né, da sua programação. E você pode chamar isso também de namespace, né, professor? É isso mesmo. A interface, na verdade, como foi a resposta, a interface, na verdade, ela define os comportamentos que a classe tem que atender baseado na análise. Então, como eu falei, é uma ferramenta bem usada pelos analistas. Quando ele vai definir, vai projetar um diagrama de classes, nós vamos ver lá na UML o diagrama, quando ele projeta o diagrama de classes, que ele monta a interface, ele define quais são os métodos obrigatórios daquela classe. E aí, durante o desenvolvimento, o programador sabe que sem a implementação, sem a codificação daqueles determinados métodos, a classe não atende à especificação. Então, a interface, na verdade, é um contrato que a classe tem que seguir. Vamos avançar, professor. Então, na questão número 5, ele pergunta, dos itens abaixo, quais se encaixam na valorização do conceito de manifesto ágil? Então, vamos lá. Na questão 5, o nosso aluno Jailson, lá de Cerejeiras, ele respondeu a letra C, colaboração com o cliente mais que a negociação de contratos. É exatamente isso, Jailson. É exatamente essa a resposta correta. Na questão 6, na última questão, das metodologias abaixo, quais fazem parte do desenvolvimento ágil? Aí, no caso, vamos colocar aqui os nossos alunos, cadê? Eduardo e Francisco, já peço desculpas, vocês tinham marcado a resposta correta e eu falei aqui a resposta errada, mas vocês tinham marcado a resposta correta. Então, já aproveitando, eu vou pegar novamente a resposta de vocês e seria a letra D, todas as alternativas anteriores. Novamente correto aí os alunos. Quais seriam as metodologias? Extreme Programming, Scrum, Processo Unificado Empresarial, e a alternativa, resposta A e B, estavam corretas também, né, professor? Isso foi uma outra pegadinha aí, né, de a resposta A e B estão corretas, como as 3 de cima estão corretas, então todas as respostas automaticamente ficam corretas. Essas são as 3 principais metodologias de desenvolvimento ágil. Nós tivemos algumas perguntas no chat também, o professor Rafael gostaria de falar um pouquinho sobre essas perguntas. Então, uma das perguntas foi de um aluno do Polo de Porto Velho, foi a seguinte: as classes, atributos, métodos
padrões de projetos e objetos com suas funções específicas, em geral, precisam estar em concordância tanto no front-end quanto no back-end para o funcionamento completo de um sistema sem erros, falhas e deficiências? Com certeza, tem que estar tudo em conforme. Eu queria passar aqui a palavra para o professor Ricardo para ele explicar melhor para vocês essa questão. Isso, a conformidade primeiro, que o front-end, ele é uma tela para que o seu usuário consiga identificar as entradas de dados. Então, essa entrada de dado, obrigatoriamente, precisa de um back-end para receber. Se tiver alguma validação, realizar ela. Se tudo tiver ok, armazenar no repositório de dados. Então, se essa conformidade não existe, há erro. Além também, mesmo tudo estando inconforme, erros acontecem. Exemplo, recebi o back-end, vai receber a informação correta do front-end, na hora de armazenar, o banco de dados está indisponível. Vai gerar um erro. Então, mesmo assim, não existe software completamente à prova de falhas. Sempre vai ter um detalhe ou outro que vai gerar um erro. Por isso que sempre tem que fazer um tratamento correto para o erro. Logar esses erros para que sempre os programadores, desenvolvedores, analistas estejam revisando essas rotinas. Então, isso durante o projeto tem que ser pensado e estruturado em concordância. Tem mais uma pergunta, né, professor? Temos sim. Tem uma outra pergunta aqui que faz o seguinte: a programação orientada a objetos, ela pode ser aplicada tanto em automação comercial quanto industrial? A pergunta foi do campus Porto Velho, do Polo Porto Velho, mas não fala qual foi o aluno. Mas de qualquer forma, a programação orientada a objetos, ela pode sim ser utilizada tanto na programação de automação comercial e industrial. Mas a gente tem que entender muito bem o que vocês entendem por automação comercial e por automação industrial. Perfeito. Digamos assim, nós temos aí a lei da nota fiscal eletrônica. Então, é um tipo de automação comercial, onde você tem que ter um sistema. Esse sistema tem que fazer o controle financeiro da sua empresa e tem que emitir uma nota fiscal eletrônica. Perfeito. Vai sair lá na impressora fiscal um cupomzinho fiscal e você vai entregar para o seu cliente. Mas existem outros tipos de automação, tanto comercial quanto automação industrial, que poderíamos falar que seriam tipos de sistemas embarcados, né? Então, já levando isso para o lado da automação voltada a sistemas embarcados, o que significa? Você pode desenvolver sim um software orientado a objeto. Esse software ele vai rodar, em vez de rodar num servidor web, num servidor, seja lá qual for, ele vai rodar em um microcontrolador e ele pode ser desenvolvido orientado a objeto. Vamos pensar na automação industrial, que ficaria mais clara a aplicação disso. Imagina só que você tem um robô. Esse robô, ele tem o quê? Ele tem motores. O que acontece? O que o motor tem de características? Quais são os atributos de um motor? O motor ele pode ter torque, ele pode ter velocidade, ele pode ter força. Então, esses atributos, em cada momento do seu projeto, do seu trabalho, ele pode ter um comportamento diferente. Ele pode desenvolver um torque diferente, ele pode trabalhar em uma força diferente, ele pode trabalhar uma potência diferente, ou então você pode combinar esses atributos e trabalhar métodos em cima dessas características de motor. E isso a gente pode colocar na robótica, e isso a gente aplica muito aqui no Instituto Federal do Campus Porto Velho Calama, em cima de robôs para Olimpíadas Brasileiras de Robótica, em cima de algumas inovações que a gente tem desenvolvido por aqui, e vocês podem aplicar exatamente a orientação a objeto em cima disso, porque um robô que você desenvolveu, você pode pegar aquele mesmo código de programação, reaproveitar e você não se preocupar como que ele está trabalhando o comportamento dentro de uma classe. E sim, você só se preocupar com o comportamento dele na ação e no resultado final que ele vai desenvolver.
Certo, professor? É isso aí. Acho que finalizar então foi essas as dúvidas que nós tivemos. Apareceu alguma por último aí, professor? Não apareceu nenhuma dúvida. A aula de hoje foi muito bacana. Em alguns momentos assim a gente teve que correr um pouquinho porque o conteúdo realmente foi extenso, mas eu acredito que pelo fato de não ter visto muitas dúvidas aqui e ter sido bacana mesmo a aula, que os alunos estão bem esclarecidos. Análise, como eu venho falando, é muito conceito, muita teoria, tem que ler, reler, praticar. O que eu citei, vou voltar a citar, façam grupos, pratiquem um fazendo papel de cliente, outros fazendo papel de analista, para que vocês consigam colocar esse conceito em prática, solidificar melhor esse conceito, clarear alguns conceitos na mente. Como eu falei, eu tive muita dificuldade para conseguir absorver isso. Tem que praticar, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procurem aí o AVA, podem estar colocando. Eu, pelo menos dia sim, dia não, tento dar uma visitada e acompanhar algumas dúvidas para, se possível, estar ajudando, respondendo. Tem mais uma atividade essa semana para que vocês pratiquem um pouco essa parte de análise e principalmente o que a gente viu hoje. Então, finalizar por aqui. Pratiquem, façam essa atividade da semana, pessoal. Até a próxima.